Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma história aqui no canal. Hoje eu trouxe para vocês uma narrativa que vai mexer com o coração de todo mundo. Uma história sobre como o amor pode nascer nos momentos mais inesperados da vida. Imaginem uma jovem de apenas 20 anos, pura e inocente, que aceita um trabalho que vai mudar sua vida para sempre. Ela precisa cuidar de alguém muito especial, alguém que carrega feridas que vão muito além do corpo. E quando esses dois mundos se encontram, quando a vulnerabilidade de um toca a pureza da outra, algo mágico acontece. Mas nem tudo são flores, porque quando pessoas de universos tão diferentes se aproximam, há quem não aceite essa união. Há segredos que podem destruir tudo. Há escolhas difíceis que precisam ser feitas, e há um momento em que parece que o destino vai separá-los para sempre. Eu só posso dizer uma coisa: preparem os lenços, porque esta história vai fazer vocês rirem, chorarem e torcerem muito pelo amor verdadeiro. Antes de começarmos, eu quero agradecer a cada um de vocês que sempre acompanha nossos vídeos, que deixa aquele like carinhoso, que compartilha nossas histórias com amigos e familiares. Vocês são a razão de existir deste canal. E se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva agora e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas histórias emocionantes. Agora me conta aqui nos comentários o que vocês estão fazendo enquanto escutam nossa história. Estão relaxando depois de um dia corrido, preparando um lanchinho gostoso ou talvez organizando as coisas em casa? Eu adoro saber como vocês acompanham nossos momentos juntos. Bom, agora que já estamos todos acomodados, vamos começar nossa história de hoje. Daniela acordou naquela manhã de quinta-feira com o mesmo peso no peito que a acompanhava há meses. O despertador tocou às 5h30, como sempre, e ela se levantou rapidamente para não acordar a avó, que dormia no quarto ao lado. A casa pequena e simples onde moravam no bairro da Penha tinha paredes finas e qualquer barulho maior ecoava pelos cômodos. Ela caminhou descalça até a cozinha, preparou um café ralo e olhou pela janela da sala. O dia prometia ser quente, típico de março no Rio de Janeiro, e ela já sentia o cansaço antecipado de mais um dia corrido pela frente. Trabalhar de manhã na padaria, estudar à tarde na faculdade de enfermagem e cuidar da avó Lourdes à noite tinha se tornado uma rotina pesada demais para seus 20 anos. Mas Daniela sabia que não tinha escolha. Desde que os pais morreram no acidente de carro 3 anos atrás, ela era tudo o que sua avó tinha no mundo, e vice-versa. Enquanto tomava o café amargo, Daniela olhou para a pilha de contas em cima da mesinha da sala. O boleto da farmácia estava vencido há 1 semana, e os remédios da avó custavam quase metade do que ela ganhava na padaria. A dona Rosa, sua patroa, era boa pessoa e sempre tentava ajudar com algum dinheiro extra, mas o movimento do bairro não era suficiente para pagar salários altos. Daniela suspirou e guardou as contas na gaveta. Não adiantava ficar olhando para eles de manhã, isso só deixava seu dia ainda mais pesado. Ela foi até o quarto da avó para verificar se estava tudo bem. Dona Lourdes dormia tranquilamente, a respiração um pouco ofegante por causa da bronquite crônica, mas estável. Daniela ajeitou o cobertor sobre os ombros frágeis da mulher, que a criou com tanto carinho, e sussurrou uma oração silenciosa, pedindo a Deus que lhe desse forças para continuar. O trabalho na padaria começou como qualquer outro dia. Daniela chegou às 6h30 em ponto, amarrou o avental e começou a organizar os pães que Dona Rosa tinha assado de madrugada. O cheiro de pão francês quente sempre a consolava um pouco, lembrando-a da infância quando sua mãe a levava para comprar pão domingo de manhã. Eram memórias doces que ela guardava como pequenos tesouros no coração. Por volta das 9 da manhã, quando o movimento já tinha diminuído, Dona Rosa chamou Daniela para conversar na parte de trás da padaria. "Minha filha, ontem uma mulher muito elegante veio aqui perguntando sobre você", disse Dona Rosa, com uma expressão curiosa no rosto. "Ela disse que trabalha numa agência de cuidadores e que soube que você estuda enfermagem. Deixou um cartão e pediu para você ligar caso tivesse interesse numa proposta de trabalho." Daniela pegou o cartão com as mãos um pouco trêmulas. Era um papel grosso,
bem diferente dos cartõezinhos simples que ela estava acostumada a ver no bairro. A agência ficava num prédio comercial em Copacabana, bem longe do mundo que Daniela conhecia. Ela ligou durante o intervalo do almoço, nervosa, sem saber muito bem o que esperar. A mulher que atendeu tinha uma voz suave e profissional. Olá, Daniela. Que bom que você ligou. Meu nome é Carla e nossa agência está procurando uma cuidadora para um cliente muito especial. É um trabalho de 3 meses, regime de residência, com um salário que tenho certeza vai interessar você. Quando Carla mencionou o valor, Daniela quase deixou o telefone cair. Era 10 vezes mais do que ela ganhava na padaria. Dinheiro suficiente para quitar todas as dívidas, comprar os remédios da avó por um ano inteiro e ainda sobrar uma quantia considerável. O cliente teve um acidente há 2 semanas e vai precisar de cuidados especiais durante a recuperação, explicou Carla. Ele é uma pessoa, como posso dizer, um pouco difícil de lidar. Já passaram 3 cuidadoras por lá, mas nenhuma conseguiu ficar mais de alguns dias. Por isso estamos oferecendo um salário tão alto. Daniela sentiu o coração acelerar. Era uma oportunidade incrível, mas ao mesmo tempo assustadora. Que tipo de cuidados ele precisa? Perguntou, tentando manter a voz firme. Nada muito complicado para alguém com seu conhecimento em enfermagem, respondeu Carla. Ajuda com higiene pessoal, administração de medicamentos, fisioterapia básica, companhia durante as refeições. O problema não são os cuidados técnicos, Daniela. O problema é que ele não aceita bem a ajuda de ninguém. É um homem jovem, acostumado a fazer tudo sozinho e está tendo dificuldade para aceitar a nova situação. Carla fez uma pausa antes de continuar. Olha, vou ser sincera com você. Preciso de alguém que tenha paciência, que não desista na primeira dificuldade. Pelo que Dona Rosa me contou sobre você, acredito que pode ser a pessoa certa. Que tal conversarmos pessoalmente amanhã à tarde? Daniela concordou, mesmo com todas as dúvidas martelando em sua cabeça. Não podia desperdiçar uma chance dessas. Naquela noite, depois de colocar a avó para dormir, Daniela ficou acordada pensando na proposta. 3 meses longe de casa, cuidando de um desconhecido difícil de lidar, numa realidade completamente diferente da sua. Mas o dinheiro mudaria a vida delas para sempre. Ela poderia até mesmo contratar alguém para cuidar da avó enquanto ela trabalhasse, garantindo que Dona Lourdes recebesse o cuidado que merecia. No fundo do coração, Daniela sabia que já tinha tomado a decisão. Era um risco que valia a pena correr. Na manhã seguinte, ela pediu dispensa na padaria e seguiu para Copacabana, vestindo sua melhor roupa, uma saia azul marinho e uma blusa branca simples que sua mãe tinha costurado anos atrás. Durante o trajeto de ônibus, ela rezou baixinho, pedindo a Deus que a orientasse naquela nova jornada que estava prestes a começar. A conversa com Carla foi esclarecedora e, ao mesmo tempo, intimidadora. A agente era uma mulher na casa dos 40 anos, bem vestida e muito profissional. Ela explicou todos os detalhes do trabalho e não escondeu as dificuldades. Felipe Araújo tem 35 anos. É empresário, dono de uma construtora muito bem-sucedida. Sofreu um acidente de moto há 15 dias e fraturou a perna esquerda em 3 lugares, além de ter machucado o ombro direito. Fisicamente vai se recuperar completamente, mas durante esses 3 meses ele vai precisar de ajuda para quase tudo. Carla mostrou algumas fotos da mansão onde Daniela trabalharia. Era um mundo de luxo que ela só tinha visto na televisão. Ele mora sozinho numa casa enorme em São Conrado. A mãe dele, Dona Helena, contratou nossos serviços porque está preocupada com o estado emocional do filho. Desde o acidente, ele está muito irritado, não aceita a ajuda de ninguém e se recusa a seguir as orientações médicas adequadamente. A agente olhou diretamente nos olhos de Daniela. Preciso que você entenda uma coisa. Esse trabalho vai exigir muito da sua paciência e maturidade emocional. Felipe não é um homem fácil de lidar, especialmente neste momento. Na manhã de segunda-feira, Daniela estava parada em frente ao portão da mansão em São Conrado, segurando sua mala pequena e sentindo o coração bater como um tambor no peito.
A casa era ainda mais impressionante do que nas fotos que Carla tinha mostrado. Era uma construção moderna de 3 andares, com muito vidro e concreto aparente, cercada por um jardim impecável que parecia saído de uma revista. O portão eletrônico se abriu automaticamente quando ela se aproximou, e uma funcionária uniformizada veio recebê-la. "Você deve ser a Daniela", disse a mulher com um sorriso caloroso. "Meu nome é Conceição. Sou a governanta da casa. O Sr. Felipe está esperando você no escritório." Daniela seguiu Conceição através de um hall de entrada que tinha um pé direito altíssimo e uma escada em caracol que subia elegantemente para os andares superiores. Tudo ali respirava dinheiro e bom gosto, desde o piso de mármore até as obras de arte nas paredes. Era um mundo completamente diferente de tudo que ela conhecia, e por um momento se sentiu completamente fora de lugar naquele ambiente sofisticado. Conceição a conduziu até uma sala ampla com estantes de livros do chão ao teto e uma mesa enorme de madeira escura. Sentado numa poltrona de couro estava Felipe Araújo, e Daniela sentiu o ar faltar nos pulmões quando o viu pela primeira vez. Ele era mais bonito do que ela tinha imaginado. Tinha cabelos castanhos um pouco desalinhados, olhos verdes penetrantes e um rosto másculo que, mesmo marcado pela irritação e pelo cansaço, era impressionante. Usava uma camisa social branca com as mangas arregaçadas e uma calça social preta. Mas Daniela podia ver o gesso que cobria sua perna esquerda e a tipóia que sustentava o braço direito. Quando ele a olhou, seus olhos se encontraram por alguns segundos, e Daniela sentiu uma sensação estranha no estômago, como se 1000 borboletas tivessem começado a voar lá dentro. "Então você é a nova cuidadora", disse Felipe, e sua voz era grave e aveludada, mas carregada de uma frieza que cortava como uma lâmina. "Espero que você dure mais que as outras 3 que passaram por aqui e desistiram na primeira semana." Daniela respirou fundo e tentou manter a compostura mesmo sentindo as pernas bambas. "Bom dia, Sr. Felipe. Meu nome é Daniela e estou aqui para ajudá-lo durante sua recuperação." Ela estendeu a mão para cumprimentá-lo, mas Felipe apenas a olhou de cima a baixo, com uma expressão que misturava desinteresse e irritação. "Primeira coisa que você precisa entender", disse ele, ajeitando-se na poltrona com dificuldade. "Eu não queria nenhuma cuidadora. Essa foi uma ideia da minha mãe, que acha que não consigo cuidar de mim mesmo. Então não espere que eu facilite as coisas para você. Não preciso de babá, e certamente não preciso de uma menina que parece ter saído da escola há 5 minutos. As palavras dele doeram, mas Daniela se forçou a manter o profissionalismo. "Compreendo sua frustração, Sr. Felipe, mas estou aqui para garantir que sua recuperação seja a melhor possível. Sou estudante de enfermagem e tenho experiência em cuidados domiciliares." Felipe soltou uma risada seca e sarcástica. "Experiência? Você tem cara de quem nunca viu o mundo além do seu bairro. Como é que alguém como você vai conseguir cuidar de alguém como eu?" O primeiro dia foi uma batalha constante. Felipe resistia a tudo que Daniela sugeria, desde os horários dos medicamentos até as sessões de fisioterapia que o médico tinha recomendado. Ele era arrogante, impaciente e fazia questão de deixar claro que considerava a presença dela uma invasão de privacidade. Daniela, por sua vez, se esforçava para manter a calma e o profissionalismo, mesmo quando ele fazia comentários ácidos sobre sua roupa simples ou sua maneira de falar. Durante o almoço, que eles fizeram em silêncio na sala de jantar enorme, Daniela tentou puxar assuntos sobre a fisioterapia. "O médico disse que é importante fazer os exercícios 3 vezes por dia para evitar rigidez muscular", disse ela, servindo a salada que Conceição tinha preparado. O médico disse, Felipe repetiu com ironia. "Você sabe quantos médicos eu já consultei? Todos eles falam a mesma coisa, como se eu fosse um idiota que não entende o próprio corpo." Daniela o observou enquanto ele lutava para cortar a carne com apenas uma mão, claramente frustrado com sua limitação temporária. Por um momento, ela viu além da arrogância e percebeu um homem orgulhoso que estava sofrendo com sua vulnerabilidade forçada. À tarde,
Chegou o momento que Daniela mais temia. Felipe precisava tomar banho, e por causa do gesso e da tipóia, ele não conseguia fazer isso sozinho. Conceição tinha explicado que essa era uma das principais responsabilidades da cuidadora, já que as outras funcionárias se sentiam constrangidas com a situação. "Senhor Felipe, está na hora do seu banho", disse Daniela, tentando soar o mais profissional possível. "Vou ajudá-lo com os cuidados de higiene." Felipe a olhou com uma expressão que misturava raiva e embaraço. "Essa é a parte que você vai desistir, assim como as outras", disse ele, se levantando da poltrona com dificuldade. Nenhuma delas aguentou me ver vulnerável. Todas saíram correndo como se fosse algum tipo de monstro. Daniela sentiu o coração apertar com a amargura na voz dele. "Eu não vou sair correndo", respondeu ela com firmeza. "Estou aqui para cuidar de você e isso inclui todos os cuidados necessários." Felipe a estudou por alguns segundos, como se tentasse descobrir se ela estava blefando. "Veremos", murmurou, seguindo em direção ao banheiro da suíte principal. O banheiro era luxuoso, com uma banheira de mármore e um box de vidro enorme. Felipe se sentou na beirada da cama, enquanto Daniela preparava tudo para o banho. Ela tentava se concentrar nos aspectos técnicos do procedimento, como tinha aprendido na faculdade, mas não conseguia ignorar o nervosismo que tomava conta do seu corpo. "Vou precisar ajudá-lo a tirar a camisa", disse ela, se aproximando dele com cuidado. Felipe a olhou nos olhos por um momento que pareceu durar uma eternidade. "Você tem certeza de que quer fazer isso?" perguntou ele, e pela primeira vez desde que ela chegara, sua voz não tinha nenhum traço de sarcasmo ou irritação. Havia algo diferente ali, uma vulnerabilidade que ele estava tentando esconder. "Tenho certeza", respondeu Daniela, surpreendida pela firmeza da própria voz. Quando ela começou a desabotoar a camisa dele, seus dedos tremeram ligeiramente. A pele de Felipe era bronzeada e ele tinha músculos definidos que falavam de uma vida ativa antes do acidente. Daniela tentava manter o foco profissional, mas não conseguia ignorar a proximidade dele, o cheiro masculino de seu perfume, a maneira como ele a observava, com aqueles olhos verdes intensos. O momento mais íntimo chegou quando ela precisou ajudá-lo a entrar no box. Felipe apoiou o braço bom no ombro dela para manter o equilíbrio, e Daniela sentiu o peso e o calor do corpo dele contra o seu. Era a primeira vez na vida que ela estava tão próxima de um homem, especialmente em uma situação tão íntima. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. "Cuidado com o gesso", murmurou ela, ajudando-o a posicionar a perna machucada fora do alcance da água. Felipe apenas acenou com a cabeça, mas ela notou que a respiração dele também estava um pouco alterada. Quando a água morna começou a correr sobre os ombros dele, Felipe fechou os olhos e suspirou profundamente, como se estivesse relaxando pela primeira vez em semanas. Daniela pegou a esponja e começou a ensaboá-la, tentando ignorar o fato de que suas mãos estavam tremendo. "Posso?" perguntou ela, hesitando. Felipe abriu os olhos e a olhou diretamente. "Pode", disse ele, e sua voz estava mais suave do que havia estado o dia todo. "Obrigado por não ter saído correndo." Quando Daniela começou a passar a esponja pelas costas dele, algo mudou no ar entre eles. Era como se uma corrente elétrica tivesse se formado, conectando-os de uma maneira que nenhum dos dois esperava. Felipe tinha fechado os olhos novamente, mas Daniela podia sentir a tensão no corpo dele. Uma tensão que não tinha nada a ver com dor física. Suas mãos se moviam devagar, quase reverentemente, e ela se surpreendeu com a suavidade dos próprios gestos. Não era apenas um cuidado profissional. Havia algo mais ali. Algo que ela não conseguia nomear, mas que fazia seu coração disparar. "Daniela", disse Felipe de repente, e quando ela olhou para ele, viu que seus olhos estavam abertos e fixos no rosto dela. Havia uma intensidade naquele olhar que a fez engolir em seco. "O que foi?" perguntou ela, a voz saindo mais rouca do que pretendia. Felipe ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse lutando contra alguma coisa dentro dele. "Nada", disse finalmente, mas o jeito como ele continuou olhando para ela dizia o contrário.
Naquele momento, Daniela soube que algo fundamental tinha mudado entre eles, algo que ia muito além de uma relação profissional de cuidadora e paciente. Os dias seguintes trouxeram uma mudança sutil, mas perceptível na dinâmica entre Daniela e Felipe. Embora ele ainda mantivesse uma certa resistência às rotinas de cuidado, já não havia mais a hostilidade agressiva dos primeiros encontros. Durante as refeições, ele começou a fazer perguntas sobre a vida dela, demonstrando uma curiosidade genuína que surpreendeu Daniela. Como é que uma menina como você acabou estudando enfermagem? Perguntou ele numa manhã de quarta-feira, enquanto ela organizava os medicamentos na mesa de cabeceira. Daniela sorriu timidamente, ainda não completamente à vontade com o interesse dele. Sempre quis cuidar das pessoas, respondeu ela, verificando os horários na receita médica. Quando meus pais morreram e eu precisei cuidar da minha avó, percebi que tinha jeito para isso. A enfermagem me pareceu o caminho natural. Felipe a observou por alguns segundos, e ela notou que a expressão dele havia amolecido. Sinto muito pelos seus pais, disse ele, e havia uma sinceridade em sua voz que ela não tinha ouvido antes. Deve ter sido muito difícil assumir tanta responsabilidade tão nova. Durante as sessões de fisioterapia, que aconteciam na sala de estar com vista para o jardim, Felipe começou a se abrir sobre sua própria vida. Ele contou sobre a empresa que tinha construído do zero, depois de se formar em engenharia, sobre os desafios de competir no mercado imobiliário do Rio de Janeiro, sobre a pressão constante de provar seu valor num mundo dominado por empresários mais velhos e estabelecidos. As pessoas pensam que nasceu tudo pronto para mim porque minha família tem dinheiro, disse ele enquanto Daniela o ajudava com os exercícios para o ombro. Mas a verdade é que tive que trabalhar 10 vezes mais duro para provar que não era apenas um playboy rico gastando a herança. Daniela segurava o braço dele com cuidado, guiando os movimentos lentos e deliberados que o fisioterapeuta tinha ensinado. Deve ser difícil carregar esse peso de expectativas, comentou ela. E Felipe a olhou surpreso, como se não esperasse que ela entendesse algo tão complexo. É exatamente isso, disse ele. A maioria das pessoas não consegue enxergar além da conta bancária. Foi durante uma dessas conversas que Felipe mencionou Marina pela primeira vez. Eles estavam na varanda, aproveitando o final de tarde ameno, quando ele olhou para o horizonte e ficou em silêncio por alguns minutos. Eu era casado, disse ele de repente sem olhar para Daniela. Minha esposa morreu há 3 anos num acidente de carro. Daniela sentiu o coração apertar com a dor que escutou na voz dele. Sinto muito, disse ela suavemente, colocando a mão gentilmente sobre a dele sem pensar. Felipe olhou para a mão pequena e delicada que cobria a sua e por um momento pareceu surpreso com o gesto espontâneo de conforto. Marina era tudo que eu pensava que queria numa mulher. Elegante, culta, da mesma classe social. Nosso casamento foi quase um negócio entre famílias, mas eu achei que podia funcionar. Ele fez uma pausa, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. O pior é que só depois que ela morreu, eu percebi que nunca a conheci de verdade. Vivemos 3 anos juntos como 2 estranhos educados compartilhando a mesma casa. A revelação criou uma intimidade nova entre eles. Daniela começou a entender por que Felipe era tão resistente a aceitar ajuda, por que tinha construído muros tão altos ao redor de si mesmo. Ele havia perdido não apenas uma esposa, mas também a ilusão de que conseguia controlar todos os aspectos da sua vida. O acidente tinha forçado uma vulnerabilidade que ele nunca havia experimentado, e isso o assustava profundamente. Você já amou alguém de verdade? Perguntou ele numa manhã, enquanto ela verificava a cicatrização dos pontos no ombro. A pergunta pegou Daniela desprevenida, e ela sentiu o rosto esquentar. Não, respondeu ela honestamente. Nunca tive tempo para relacionamentos. Entre os estudos, o trabalho e cuidar da minha avó, não sobrava espaço para mais nada. Felipe estudou o rosto dela com atenção. Você não sabe o que está perdendo, disse ele, mas havia algo na maneira como falou que fez Daniela se perguntar se ele realmente acreditava nisso ou se estava apenas repetindo algo que achava que deveria dizer. Os cuidados diários começaram a ganhar uma qualidade diferente.
Os banhos, que inicialmente eram momentos de tensão e constrangimento, se transformaram em períodos de quietude íntima, onde ambos pareciam encontrar uma paz inesperada. Felipe não fazia mais comentários sarcásticos sobre a inexperiência dela, e Daniela havia perdido o nervosismo inicial. Havia algo quase ritualístico na maneira como ela cuidava dele, uma ternura que ia muito além do profissionalismo. "Você tem mãos de anjo", disse Felipe numa tarde, quando ela estava massageando os músculos tensos do pescoço dele. "Nunca ninguém cuidou de mim assim." Daniela sentiu uma onda de calor percorrer o corpo todo. "É meu trabalho", murmurou ela, mas ambos sabiam que havia passado muito além disso. "Não", disse Felipe, virando-se para olhá-la nos olhos. "Isso não é trabalho, isso é diferente." O momento se estendeu entre eles, carregado de uma tensão que nenhum dos dois sabia como lidar. As noites se tornaram especiais de uma maneira inesperada. Depois que Conceição ia embora e a casa ficava em silêncio, Daniela e Felipe desenvolveram o hábito de ficar conversando na sala de estar até tarde. Ele contava histórias sobre os lugares que havia viajado para negócios, sobre projetos arquitetônicos que o fascinavam, sobre sonhos que tinha abandonado pelo caminho. Ela falava sobre a avó, sobre os planos de se formar e trabalhar num hospital público, sobre a vontade que tinha de fazer a diferença na vida das pessoas. Durante essas conversas, Daniela descobriu um lado de Felipe que ele mantinha escondido do mundo. Um homem sensível, inteligente e profundamente solitário, que havia construído uma fortaleza ao redor do coração para se proteger de mais desilusões. "Você é diferente de todas as pessoas que conheci", disse ele numa noite, enquanto observava Daniela arrumar os medicamentos da manhã seguinte. "Tem uma pureza em você que é rara." Daniela parou o que estava fazendo e o olhou. "Pureza?", repetiu ela sem entender. "A maneira como você vê o mundo", explicou Felipe. "Ainda acredita que as pessoas são basicamente boas, que o amor existe, que vale a pena lutar por sonhos. Eu tinha perdido isso." O primeiro toque verdadeiramente íntimo aconteceu numa tarde de sexta-feira, durante uma tempestade que escureceu o céu de São Conrado. Felipe estava tentando alcançar um livro numa prateleira alta da biblioteca quando perdeu o equilíbrio e quase caiu. Daniela chegou correndo quando ouviu o barulho e o encontrou apoiado na estante, o rosto contraído de dor. "Você está bem?", perguntou ela preocupada, examinando-o em busca de ferimentos. "Só torci o ombro bom", resmungou ele, claramente frustrado com a própria limitação. "Vou buscar gelo", disse Daniela, mas Felipe segurou o braço dela com a mão livre. "Fica comigo", pediu ele, e havia algo na voz dele que a fez parar. "Só fica comigo um pouco." Eles se sentaram no sofá da biblioteca e Daniela notou que Felipe estava tremendo ligeiramente. Sem pensar, ela passou o braço ao redor dos ombros dele, oferecendo o conforto de sua presença. Felipe se deixou abraçar, apoiando a cabeça no ombro dela, e Daniela sentiu que algo fundamental havia mudado entre eles naquele momento. Não era mais apenas atração física, era uma conexão emocional profunda que assustava e atraía ao mesmo tempo. Quando a tempestade passou e os últimos raios de sol da tarde entraram pela janela da biblioteca, Felipe levantou a cabeça e olhou para Daniela. Seus rostos estavam a poucos centímetros de distância, e ela podia sentir a respiração dele em sua pele. "Daniela", sussurrou ele, e havia uma pergunta não formulada em seus olhos. Ela soube que aquele era o momento de recuar, de lembrar que ele era seu paciente e ela sua cuidadora, que havia limites profissionais que não deviam ser cruzados. Mas quando olhou nos olhos verdes dele, viu não apenas desejo, mas também uma vulnerabilidade e uma ternura que tocaram fundo em seu coração. "Felipe", murmurou ela em resposta, e foi tudo o que ele precisou ouvir. Quando os lábios dele se encontraram, foi como se o mundo inteiro tivesse parado. Era o primeiro beijo da vida de Daniela, e ela soube imediatamente que nunca esqueceria a sensação de completude que sentiu naquele momento. O beijo mudou tudo entre Daniela e Felipe, mas também trouxe uma tensão nova e complicada para a relação deles. Nos dias que se seguiram,
Ambos pareciam estar andando sobre ovos, sem saber como lidar com os sentimentos que tinham emergido de forma tão intensa e inesperada. Felipe se tornou mais gentil e atencioso, mas também havia momentos em que Daniela o pegava, olhando para ela com uma expressão conflituosa, como se estivesse lutando contra algo interno. Durante os cuidados diários, a proximidade física, que antes era puramente profissional, agora carregava uma carga elétrica que fazia ambos ficarem tensos e conscientes de cada toque, cada olhar demorado. "Daniela, preciso falar com você", disse Felipe numa manhã de terça-feira, depois que ela terminou de ajudá-lo com os exercícios de fisioterapia. Eles estavam na sala de estar, e a luz suave do início da manhã criava um ambiente intimista que contrastava com a seriedade no tom de voz dele. "O que aconteceu entre nós não pode se repetir", continuou ele, evitando olhar diretamente nos olhos dela. "Você está aqui para cuidar da minha recuperação, e eu não posso me aproveitar da situação. Não seria justo com você." As palavras de Felipe doeram mais do que Daniela esperava. Ela havia passado a noite anterior acordada, relembrando cada segundo do beijo, cada sensação que tinha experimentado nos braços dele, e agora ele estava dizendo que tudo tinha sido um erro. "Entendo", respondeu ela, tentando manter a voz firme apesar do nó que se formou na garganta. "Você está certo. Precisamos manter a relação profissional." Mas mesmo dizendo isso, ela não conseguia evitar sentir-se rejeitada e confusa. Felipe notou a tristeza que ela tentava esconder e sentiu o peito apertar. "Não é que eu não queira", disse ele suavemente, finalmente olhando para ela. "É justamente porque eu quero demais que isso me assusta. Você merece alguém da sua idade, alguém que possa oferecer um futuro sem complicações. Eu sou 15 anos mais velho que você. Venho de um mundo completamente diferente e tenho uma bagagem emocional que você nem imagina." Daniela o olhou com uma mistura de frustração e ternura. "Você não acha que eu deveria ter o direito de decidir o que é melhor para mim?" perguntou ela, mostrando uma determinação que surpreendeu ambos. "Não sou uma criança, Felipe. Sei exatamente o que sinto." A situação ficou ainda mais complicada quando Helena Araújo decidiu fazer uma visita surpresa na quinta-feira à tarde. Daniela estava ajudando Felipe com um banho quando ouviram o som da porta da frente se abrindo e a voz imperativa de uma mulher chamando pelo filho. "Merda", murmurou Felipe, a tensão imediatamente tomando conta do corpo dele. "É minha mãe. Ela tem as chaves de casa e acha que pode aparecer quando quiser." Daniela rapidamente ajudou Felipe a se vestir, e eles desceram para encontrar Helena Araújo na sala de estar. A mulher era exatamente como Daniela tinha imaginado. Elegante, bem vestida, com um porte altivo que deixava claro que estava acostumada a ser obedecida. Seus cabelos loiros estavam perfeitamente arrumados num coque sofisticado, e ela usava um conjunto de alfaiataria caríssimo que provavelmente custava mais do que Daniela ganhava em um ano. Quando Helena viu Daniela entrar na sala atrás de Felipe, seus olhos se estreitaram ligeiramente, fazendo uma avaliação rápida e claramente desaprovadora da jovem cuidadora. "Felipe, querido, vim verificar como você está se sentindo", disse Helena, beijando o rosto do filho com um carinho calculado. "Soube que esta é a nova cuidadora que conseguiu ficar mais de uma semana. Que progresso!" O comentário tinha um tom aparentemente elogioso, mas Daniela captou a ironia sutil por trás das palavras. "Mãe, esta é Daniela", disse Felipe. E Daniela notou que ele havia voltado a usar o tom formal e distante que caracterizava suas primeiras interações. "Daniela, minha mãe, Helena Araújo." Daniela se adiantou com um sorriso respeitoso. "Muito prazer em conhecê-la, senhora Helena. Seu filho está fazendo excelentes progressos na recuperação." Helena estudou Daniela da cabeça aos pés, notando a roupa simples, a ausência de joias caras, o jeito humilde de se portar. "Que bom saber", respondeu ela com um sorriso que não chegava aos olhos. "Sempre fico preocupada quando pessoas muito jovens assumem responsabilidades tão importantes. Espero que você esteja à altura das necessidades específicas do meu filho." Durante o almoço, Helena bombardeou Daniela com perguntas aparentemente inocentes
que na verdade eram investigações sutis sobre sua origem, educação e motivações. "E onde você estudou enfermagem, querida?" perguntou ela, cortando delicadamente o salmão grelhado que Conceição havia preparado. "Numa universidade particular?" "Estudo numa universidade pública", respondeu Daniela, tentando não se sentir intimidada. "É um curso muito bom, com foco em cuidados humanizados." Helena assentiu com a cabeça, mas Daniela podia praticamente ouvir os julgamentos se formando na mente da mulher. "Que interessante. E sua família? Seus pais também trabalham na área da saúde?" A pergunta atingiu Daniela em cheio, e ela sentiu o familiar aperto no peito sempre que tinha que falar sobre a perda dos pais. "Meus pais faleceram há alguns anos", respondeu ela simplesmente. "Agora cuido da minha avó." Helena fez uma expressão de falsa compaixão. "Que tragédia! Deve ser muito difícil para uma menina da sua idade carregar tanta responsabilidade sozinha. Imagino que a oportunidade de trabalhar aqui deve significar muito para vocês financeiramente." Felipe observava o interrogatório sutil da mãe com crescente irritação. Ele conhecia Helena bem o suficiente para saber exatamente o que ela estava fazendo, estabelecendo a hierarquia social, deixando claro que Daniela não pertencia àquele mundo. "Mãe, chega de perguntas", disse ele finalmente, com um tom que fez Helena levantar as sobrancelhas. "Daniela está aqui para cuidar da minha recuperação, não para ser interrogada." Helena sorriu aquele sorriso frio novamente. "Claro, querido. Só estou tentando conhecer melhor a pessoa que está cuidando do meu único filho. É natural que uma mãe se preocupe." Depois do almoço, Helena pediu para falar com Felipe em particular, e Daniela se retirou para o quarto que havia sido preparado para ela no segundo andar. De lá, ela conseguia ouvir os murmúrios de uma discussão acalorada vinda da sala de estar, embora não conseguisse distinguir as palavras exatas. O tom de voz de Helena era assertivo e controlador, enquanto o de Felipe oscilava entre defensivo e irritado. A situação ficou ainda mais tensa quando o Dr. Marcos Ribeiro, o médico ortopedista que acompanhava o caso de Felipe, fez sua visita semanal na sexta-feira. Marcos era um homem na casa dos 40 anos, bem apessoado, com aquele charme profissional que muitas mulheres consideravam irresistível. Desde a primeira consulta, ele havia demonstrado um interesse especial por Daniela, que claramente ia além do profissional. "Como está a nossa enfermeira favorita?", disse ele com um sorriso largo quando a encontrou na sala de estar. "Espero que não esteja sendo muito difícil lidar com meu paciente mais teimoso." Daniela sorriu educadamente, mas Felipe notou imediatamente a tensão que tomou conta do corpo dela. "Dr. Marcos, o Sr. Felipe está respondendo muito bem ao tratamento", respondeu ela profissionalmente. "Tem seguido todas as recomendações e feito os exercícios conforme orientado." Marcos se aproximou mais do que seria necessário para examinar Felipe, claramente tentando impressionar Daniela com seus conhecimentos médicos e sua autoridade profissional. Durante o exame, Marcos fez questão de elogiar o trabalho de Daniela várias vezes, sempre dirigindo-se a ela com um tom íntimo que incomodava Felipe profundamente. "Daniela tem sido fundamental na recuperação", disse ele, tocando o braço dela de forma aparentemente casual. "Raramente vejo uma dedicação tão especial num cuidador." Felipe observava a interação com um ciúme que o surpreendeu pela intensidade. Ele não tinha direito de sentir ciúmes. Havia sido ele mesmo quem tinha estabelecido que deviam manter a relação estritamente profissional. Mas ver outro homem cortejando Daniela abertamente fazia algo primitivo e possessivo despertar dentro dele. "Doutora Daniela", continuou Marcos, ignorando completamente a presença de Felipe, "que tal jantarmos juntos qualquer dia desses? Conheço um restaurante francês excelente em Ipanema. Podemos conversar sobre suas perspectivas profissionais." Daniela ficou visivelmente sem jeito com o convite. "Agradeço o convite, doutor, mas prefiro manter as relações estritamente profissionais", respondeu ela diplomaticamente. Felipe sentiu uma onda de alívio e orgulho ao ouvir a resposta dela, mas também percebeu que a situação estava ficando insustentável.
Naquela noite, depois que todos haviam ido embora e a casa estava em silêncio, Felipe não conseguia parar de pensar no que tinha presenciado durante o dia. A interferência da mãe, os avanços do Dr. Marcos, a maneira como Daniela havia lidado com tudo isso com uma dignidade que o impressionava cada vez mais. Ele a encontrou na cozinha, preparando um chá de camomila antes de ir dormir. "Desculpe pelo comportamento da minha mãe hoje", disse ele, encostando-se na bancada ao lado dela. "Ela pode ser complicada." Daniela o olhou de soslaio. "Ela só está protegendo você", respondeu ela. "É o que as mães fazem." Felipe riu sem humor. "Minha mãe não está me protegendo. Ela está protegendo a imagem da família, o status social, tudo o que considera importante. Ela não me conhece de verdade há anos." Daniela serviu o chá em 2 xícaras e ofereceu uma para ele. "E o Dr. Marcos?", perguntou Felipe, tentando soar casual. "Parece muito interessado em você." Daniela o olhou diretamente nos olhos. "E você se importa?", perguntou ela, e a pergunta ficou suspensa no ar entre eles como uma provocação e um convite ao mesmo tempo. A pergunta de Daniela ficou ecoando na mente de Felipe durante toda a noite. Ele se revirava na cama, incapaz de encontrar uma posição confortável, não por causa das limitações físicas, mas por causa da tempestade emocional que tomava conta dele. Na manhã seguinte havia círculos escuros sob seus olhos, e Daniela notou imediatamente que algo estava diferente. "Você não dormiu bem", comentou ela, enquanto verificava a pressão arterial dele, parte da rotina matinal que haviam estabelecido. "Está sentindo dor?" Felipe a observou enquanto ela anotava os números no caderno de acompanhamento médico. Seus gestos eram precisos e cuidadosos, e ele se perguntou como havia conseguido viver tantos anos sem perceber que existiam pessoas como ela no mundo. "Não é dor física", respondeu ele finalmente. "Daniela, sobre ontem, sobre sua pergunta. Sim, eu me importo. Me importo muito mais do que deveria." Ela parou de escrever e o olhou, o coração acelerando como sempre acontecia quando havia essa honestidade crua entre eles. "Então por que continua tentando me afastar?", perguntou ela. "Por que continua fingindo que não existe nada entre nós?" Antes que Felipe pudesse responder, eles ouviram o som familiar da porta da frente se abrindo. Helena havia voltado, e desta vez não estava sozinha. Suas vozes ecoaram pelo hall de entrada, uma conversa animada entre Helena e uma voz feminina que Daniela não reconhecia. "Felipe, querido", chamou Helena de baixo, "trouxe uma surpresa para você." Felipe fechou os olhos e suspirou profundamente, como se estivesse se preparando para uma batalha. "Ela não desiste nunca", murmurou ele. "Vem, vamos ver qual é a nova estratégia dela." Quando desceram para a sala de estar, Daniela viu uma mulher loira e elegante conversando animadamente com Helena. Era alguém claramente do mesmo círculo social, roupa cara, joias discretas, mas caríssimas, aquela postura confiante de quem sempre teve tudo na vida. "Felipe", exclamou a mulher, se levantando para beijá-lo no rosto, "que susto você me deu com esse acidente. Quando Helena me contou, fiquei desesperada." Felipe cumprimentou a mulher com educação, mas Daniela podia sentir a tensão em seu corpo. "Daniela, esta é Patrícia Vilaça, uma amiga muito querida da família", disse Helena com um sorriso triunfante. "Patrícia, esta é a cuidadora do Felipe." Patrícia mal olhou para Daniela, dando apenas um aceno distraído antes de voltar toda sua atenção para Felipe. Era claro que Helena havia orquestrado aquele encontro como uma demonstração do tipo de mulher que considerava apropriada para o filho. Patrícia tinha tudo que Helena valorizava: beleza convencional, educação refinada, conexões familiares importantes e, principalmente, a mesma origem social. Durante toda a visita, Helena e Patrícia fizeram questão de relembrar histórias do passado, viagens que haviam feito juntos, pessoas em comum que conheciam, criando um círculo fechado de intimidade do qual Daniela estava automaticamente excluída. "Lembra daquela vez em Saint-Tropez quando você e Marina..." começou Patrícia, mas se interrompeu quando percebeu o desconforto no rosto de Felipe
ao ouvir o nome da falecida esposa. Desculpe, querido. Não queria trazer memórias tristes. Helena rapidamente mudou de assunto. Patrícia acabou de voltar de um curso de arte em Paris, disse ela. Ela está organizando uma exposição beneficente no Museu Nacional. Tenho certeza que seria uma ótima companhia para você quando estiver recuperado. Daniela observava tudo em silêncio, sentindo-se cada vez mais como uma intrusa em um mundo ao qual não pertencia. Cada referência a lugares que nunca havia visitado, cada nome de pessoa influente que não conhecia, cada demonstração sutil de cultura e refinamento a fazia perceber o abismo social que existia entre ela e Felipe. Quando Patrícia sugeriu que poderiam retomar os encontros assim que Felipe estivesse melhor, Daniela sentiu algo se quebrar dentro do peito. Ela se retirou discretamente, dizendo que precisava organizar os medicamentos da tarde, mas, na verdade, apenas queria escapar daquela demonstração dolorosa de como era o mundo real de Felipe. No quarto dele, ela tentou se concentrar nas tarefas, mas as lágrimas começaram a escorrer silenciosamente pelo rosto. Pela primeira vez desde que chegara ali, ela se questionou se não havia cometido um erro terrível ao se permitir sentir algo por Felipe. Helena apareceu na porta do quarto 1 hora depois que Patrícia havia ido embora. Daniela rapidamente enxugou os olhos e tentou compor uma expressão profissional. "Posso falar com você por alguns minutos?" perguntou Helena, e embora o tom fosse educado, havia uma firmeza ali que não admitia recusa. Elas desceram para o escritório, onde Helena fechou a porta e se posicionou atrás da mesa imponente, claramente tentando estabelecer uma posição de autoridade. "Daniela, vou ser direta com você porque acredito que você é uma menina inteligente", começou Helena, apoiando as mãos na mesa. "Notei a maneira como você olha para o meu filho e também como ele olha para você. Entendo que a proximidade deste trabalho possa criar confusões emocionais." Daniela sentiu o rosto esquentar, mas se forçou a manter contato visual. "Não sei do que a senhora está falando", respondeu ela. "Minha relação com o Sr. Felipe é estritamente profissional." Helena sorriu, mas era um sorriso frio e calculista. "Querida, não me subestime. Sou mulher há muito mais tempo que você e reconheço os sinais." Helena se levantou e caminhou até a janela, olhando para o jardim perfeitamente cuidado. "Meu filho é um homem vulnerável neste momento", continuou ela. "Está se recuperando não apenas fisicamente, mas também emocionalmente da perda da esposa. É natural que se sinta atraído por alguém que cuida dele com carinho, especialmente alguém jovem e inocente." A palavra inocente saiu da boca de Helena como se fosse quase um insulto. "Mas você precisa entender que Felipe tem responsabilidades, um patrimônio familiar para preservar, uma posição social a manter. Ele vai casar novamente, eventualmente, mas será com alguém do mesmo nível social, alguém que possa contribuir para o crescimento dos negócios da família, alguém que entenda nosso mundo." Daniela sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. "Senhora Helena, eu nunca tive intenções além de cuidar da recuperação do seu filho", disse ela, tentando manter a dignidade. "Não sou o tipo de pessoa que se aproveita de situações vulneráveis." Helena se virou para olhá-la diretamente. "Eu sei que você não é mal-intencionada, querida. Por isso estou conversando com você de forma civilizada." Então, Helena abriu a bolsa e retirou um envelope grosso. "Quero que você termine o trabalho hoje", disse ela, colocando o envelope sobre a mesa. "Aí está o pagamento integral dos 3 meses, mais um bônus generoso pelo excelente cuidado que você deu ao Felipe. É suficiente para você terminar seus estudos, cuidar da sua avó e começar uma vida nova sem preocupações financeiras." Daniela olhou para o envelope como se fosse uma cobra venenosa. "A senhora está me demitindo?" perguntou ela, a voz tremendo ligeiramente. "Estou oferecendo uma oportunidade para você sair desta situação antes que se torne mais complicada para todos os envolvidos", respondeu Helena. "Felipe não precisa mais de cuidados intensivos. Ele pode continuar a recuperação com fisioterapia ambulatorial e alguns cuidados básicos que Conceição pode fornecer.
Você cumpriu seu papel aqui magnificamente. Helena fez uma pausa, estudando a expressão de Daniela. Mas se você insistir em ficar, se continuar alimentando fantasias românticas que só vão machucá-la no final, posso garantir que sua vida se tornará muito difícil. Tenho recursos e conexões que podem afetar seu futuro profissional de maneiras que você nem imagina. Daniela olhou para o envelope na mesa, depois para o rosto determinado de Helena. Ela entendeu perfeitamente o que estava acontecendo. Estava sendo comprada, removida como um obstáculo inconveniente do caminho. A humilhação era devastadora, mas pior ainda era a percepção dolorosa de que Helena talvez estivesse certa. Talvez ela realmente fosse apenas uma fantasia temporária para Felipe, uma distração emocional durante um período difícil de sua vida. Talvez quando ele se recuperasse completamente, quando voltasse ao mundo real de negócios e responsabilidades sociais, percebesse que não havia lugar para alguém como ela. Preciso pensar, disse Daniela finalmente, sua voz saindo mais fraca do que gostaria. Claro, respondeu Helena, satisfeita por ter conseguido plantar a semente da dúvida. Mas não demore muito para decidir. Quanto mais tempo passar, mais doloroso será para todos os envolvidos. Quando Daniela subiu para seu quarto, carregando o peso da conversa como uma pedra no peito, ela encontrou Felipe esperando por ela no corredor. A expressão no rosto dele dizia que ele já sabia o que havia acontecido. Ela ofereceu dinheiro para você ir embora, disse Felipe. Não era uma pergunta, mas uma afirmação carregada de raiva e decepção. Daniela não conseguiu olhar nos olhos dele. Ela está preocupada com você, respondeu ela. Acha que eu posso te prejudicar de alguma forma. Felipe se aproximou, mas ela recuou instintivamente. E você acredita nela? Perguntou ele. Acredita que você é apenas uma inconveniência que pode ser removida com dinheiro? Daniela finalmente o olhou, e ele viu lágrimas brilhando nos olhos dela. Não sei mais o que acreditar, Felipe, disse ela, a voz quebrando. Talvez sua mãe esteja certa. Talvez eu seja apenas uma distração para você durante um momento difícil. Talvez, quando você voltar para sua vida real, perceba que não há lugar para alguém como eu. Felipe sentiu como se tivesse levado um tapa na cara. Como você pode dizer isso? Perguntou ele. Depois de tudo que conversamos, depois de tudo que compartilhamos, Daniela respirou fundo, tentando encontrar forças para dizer o que precisava ser dito. Porque sou realista, Felipe. Porque sei que nossa história não tem final feliz no mundo real. Felipe ficou 3 dias sem falar com Daniela depois da conversa devastadora no corredor. Ela continuou executando suas funções profissionais com a eficiência de sempre, mas havia uma distância fria entre eles que doía mais do que qualquer ferimento físico que ele já havia experimentado. Durante as refeições, eles mal trocavam palavras além do necessário. Durante os cuidados médicos, Daniela mantinha um profissionalismo rígido que fazia Felipe sentir como se ela fosse uma estranha. À noite, quando antes eles conversavam até tarde na sala de estar, agora ela se recolhia ao quarto logo depois do jantar, alegando estar cansada. Felipe se pegava caminhando pela casa como um fantasma, sua recuperação física progredindo bem, mas seu estado emocional piorando a cada dia. Na quarta-feira pela manhã ele não aguentou mais. Conceição havia saído para fazer compras e eles estavam sozinhos na casa quando Felipe decidiu quebrar o silêncio que estava destruindo ambos. Daniela, precisamos conversar, disse ele, encontrando-a na lavanderia dobrando roupas de cama com uma concentração exagerada que claramente era uma forma de evitar olhá-lo. Não há nada para conversar, respondeu ela sem levantar os olhos das toalhas que dobrava metodicamente. Sua mãe estava certa. É melhor manter as coisas estritamente profissionais até o final do período de contrato. Felipe se aproximou e gentilmente tirou a toalha das mãos dela, forçando-a a olhar para ele. Minha mãe estava errada sobre muita coisa, disse ele, e eu também estava errado quando tentei negar o que sinto por você. Daniela tentou recuperar a toalha, mas Felipe segurou as mãos dela entre as suas. Felipe, por favor, não torna isso mais difícil do que já é, sussurrou ela, mas ele podia ver as lágrimas se formando em seus olhos. Você acha que isso é fácil para mim? Perguntou Felipe.
Você acha que foi fácil ficar 3 dias vendo você se afastar, fingindo que somos estranhos, quando tudo que eu quero é te abraçar e te dizer que você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida em anos? As palavras dele a atingiram como ondas, derrubando as defesas que ela havia construído tão cuidadosamente. Não diga isso, murmurou ela. Não diga coisas que não pode cumprir. Felipe soltou as mãos dela e caminhou até a janela da lavanderia, que dava vista para o jardim dos fundos. Você quer saber a verdade sobre meu casamento com Marina? Perguntou ele ainda de costas para ela. Quer saber por que realmente tenho tanto medo de me entregar de novo? Daniela não respondeu, mas ele sabia que ela estava escutando. Marina e eu nos casamos porque nossas famílias acharam que seria uma boa união. Ela era bonita, educada, da classe social certa. Durante 3 anos, vivemos como 2 estranhos educados na mesma casa. Ela tinha seus amigos, seus projetos sociais, suas viagens. Eu tinha meus negócios, meus compromissos, minha vida separada. Conversávamos sobre o tempo, sobre eventos sociais, sobre planos para o futuro. Mas nunca, nenhuma vez, conversamos sobre nossos medos, nossos sonhos, nossas frustrações. Ele se virou para olhar Daniela, que estava parada no mesmo lugar, as mãos ainda estendidas como se ainda segurasse a toalha. Quando ela morreu, eu chorei não por ter perdido o amor da minha vida, mas por perceber que nunca havia realmente conhecido minha própria esposa. Chorei pela solidão de ter vivido 3 anos com alguém e ainda assim me sentir completamente sozinho. A confissão de Felipe criou uma quietude profunda na lavanderia. Daniela podia ouvir o ruído distante do trânsito na rua, o zumbido baixo da máquina de lavar, mas principalmente podia ouvir o som dos próprios batimentos cardíacos. Quando você chegou aqui, continuou Felipe, no começo eu estava irritado, resistente, porque não queria admitir que precisava de ajuda. Mas depois começamos a conversar, você começou a me contar sobre sua vida, seus sonhos, suas dificuldades, e eu percebi que estava conhecendo você de uma forma que nunca conheci ninguém. Você não tentava me impressionar, não tinha segundas intenções, não estava interessada no meu dinheiro ou status. Você apenas era você mesma. Ele deu alguns passos em direção a ela. Pela primeira vez na vida, eu estava conversando com alguém que me via como pessoa, não como um símbolo de sucesso ou uma conquista social. E eu me apaixonei por isso. Me apaixonei por você. Daniela sentiu o ar faltar nos pulmões. Felipe, começou ela, mas ele levantou a mão para interrompê-la. Deixa eu terminar, disse ele. Quando minha mãe veio aqui com aquele teatro da Patrícia, quando ela te ofereceu dinheiro para ir embora, quando você começou a acreditar que eu ia escolher facilidade ao invés de felicidade, eu percebi que estava cometendo o mesmo erro que cometi durante todo o meu casamento. Estava deixando outras pessoas decidirem o que era melhor para a minha vida. Felipe se aproximou mais, até estar bem perto dela. Daniela, eu não quero uma vida fácil. Quero uma vida real. Quero acordar todos os dias ao lado de alguém que me conhece de verdade, que me desafia, que me faz querer ser uma pessoa melhor. Quero construir algo real com alguém que eu amo de verdade, não apenas por conveniência ou pressão social. As lágrimas que Daniela havia tentado conter finalmente começaram a escorrer pelo rosto. Você não entende, disse ela. Sua mãe tem razão sobre algumas coisas. Nós somos de mundos muito diferentes. Eu nunca vou conseguir me encaixar no seu meio social. Vou sempre ser a menina pobre, que não sabe usar os talheres certos ou conversar sobre arte e viagens. Felipe pegou o rosto dela entre as mãos, forçando-a a olhar nos olhos dele. Você acha que eu me importo com talheres? Perguntou ele, quase rindo. Você acha que eu quero mais conversas vazias sobre arte e viagens? Daniela, você me ensinou mais sobre a vida em algumas semanas do que eu aprendi em 35 anos vivendo neste mundo artificial. Ele enxugou as lágrimas do rosto dela com os polegares. Você me ensinou o que é cuidar verdadeiramente de alguém. Me ensinou que existe beleza na simplicidade, que existe dignidade na luta, que existe amor real que não depende de aparências ou status.
Como você pode achar que isso vale menos do que saber qual garfo usar para a salada? Daniela soluçou, toda a dor e confusão dos últimos dias, finalmente encontrando uma saída. Mas e sua família, e seus negócios, e toda a sua vida? Felipe sorriu, e foi o primeiro sorriso genuíno que ela viu no rosto dele em dias. Minha família vai ter que aprender a me aceitar como eu sou, ou vai ter que aceitar que não vou viver a vida que eles planejaram para mim. Meus negócios continuam sendo meus, independente de com quem eu escolho dividir minha vida pessoal. E minha vida só faz sentido se você estiver nela. Antes que Daniela pudesse responder, eles ouviram o som de uma chave na fechadura da porta da frente. Conceição havia voltado das compras. Felipe rapidamente se afastou, mas não antes de sussurrar no ouvido de Daniela. Não aceite o dinheiro da minha mãe. Por favor, me dê uma chance de provar que isso é real. Durante o resto do dia, Daniela não conseguiu se concentrar em nada além das palavras de Felipe. Ela havia passado tanto tempo convencida de que o relacionamento deles era uma fantasia impossível, que agora não sabia como processar a possibilidade de que pudesse ser real. À noite, depois que Conceição foi embora e a casa ficou em silêncio, ela encontrou Felipe na biblioteca, lendo um livro sobre arquitetura sustentável. "Posso falar com você?" perguntou ela da porta. Felipe levantou os olhos imediatamente, como se estivesse esperando por ela. "Sempre", respondeu ele, fechando o livro. Daniela entrou na biblioteca e se sentou na poltrona em frente à dele. "Sobre o que você disse hoje", começou ela, escolhendo as palavras cuidadosamente. "Você tem certeza? Porque se começarmos algo real, não tem volta. Não posso passar pelo tipo de dor que sentiria se você mudasse de ideia depois." Felipe se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. "Daniela, eu nunca tive tanta certeza de alguma coisa na minha vida", disse ele. "Sei que não vai ser fácil. Sei que vamos enfrentar preconceitos, resistência da minha família, julgamentos da sociedade. Mas também sei que prefiro enfrentar tudo isso com você do que continuar vivendo uma vida vazia sem você." Ele estendeu a mão para ela. "Você toparia tentar? Toparia construir algo real comigo apesar de todas as dificuldades?" Daniela olhou para a mão estendida, depois para o rosto de Felipe, onde via honestidade, vulnerabilidade e um amor que finalmente havia encontrado coragem para se expressar. Lentamente, ela estendeu a própria mão e entrelaçou os dedos com os dele. "Sim", disse ela simplesmente. "Quero tentar." Quando Felipe a puxou para seus braços e a beijou, desta vez não havia hesitação, não havia culpa, não havia medo. Havia apenas a certeza de dois corações que haviam encontrado seu verdadeiro lar um no outro. A decisão de assumir o relacionamento trouxe uma sensação de liberdade que nenhum dos dois havia experimentado antes, mas também acendeu um estopim que levaria a confrontos inevitáveis. Felipe e Daniela passaram o fim de semana imersos um no outro, conversando sobre planos futuros, sobre como queriam construir sua vida juntos, sobre os desafios que sabiam que teriam que enfrentar. Era como se uma represa tivesse se rompido, liberando todos os sentimentos que haviam sido represados durante semanas. Na segunda-feira pela manhã, Felipe tomou uma decisão que mudaria tudo. "Vou contar para minha mãe sobre nós", disse ele, enquanto tomavam café da manhã na varanda. "Não quero mais viver mentindo ou escondendo o que sinto." Daniela sentiu o estômago se apertar com nervosismo. "Você tem certeza de que é a hora certa?" perguntou ela. "Talvez seja melhor esperar um pouco, deixar as coisas se acalmarem." Felipe pegou a mão dela sobre a mesa. "Não quero esperar. Quero que todo mundo saiba que eu te amo e que escolhi você. Não vou mais permitir que minha mãe ou qualquer outra pessoa dite como devo viver minha vida." A determinação na voz dele era impressionante, mas Daniela não conseguia se livrar da sensação de que estavam prestes a enfrentar uma tempestade muito maior do que imaginavam. Felipe ligou para Helena ainda pela manhã e marcou um almoço para aquela terça-feira. Ele não disse qual era o assunto, apenas que precisavam conversar sobre algo importante.
Helena chegou ao restaurante elegante em Ipanema pontualmente às 12h30, vestindo um tailleur impecável e usando seus óculos de sol caríssimos, mesmo dentro do ambiente. Felipe já estava esperando, e quando ela se aproximou da mesa, notou imediatamente que havia algo diferente no filho. Ele parecia mais determinado, mais firme, como se tivesse tomado uma decisão importante. "Que bom te ver, querido", disse ela, beijando o rosto dele. "Como está se sentindo? E a recuperação?" Felipe esperou que ela se acomodasse antes de responder. "Estou bem, mãe. Na verdade, estou melhor do que estive em muito tempo." Helena percebeu algo no tom dele que a deixou alerta. "Que bom ouvir isso. E como está a situação com a cuidadora? Espero que você tenha pensado na nossa conversa da semana passada." Felipe respirou fundo, preparando-se para o que sabia que seria uma das conversas mais difíceis de sua vida. "Foi exatamente sobre isso que quis falar com você", disse ele. "Mãe, eu estou apaixonado pela Daniela, e ela está apaixonada por mim. Decidimos ficar juntos." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena ficou completamente imóvel por alguns segundos, como se estivesse processando uma informação impossível de ser verdade. Depois, lentamente, tirou os óculos de sol e olhou diretamente nos olhos do filho com uma expressão que misturava incredulidade e raiva crescente. "Felipe, me diga que isso é uma piada", disse ela, a voz baixa, mas carregada de ameaça. "Me diga que você não está falando sério." Felipe manteve o olhar firme. "Estou completamente sério, mãe. Nunca estive mais sério na minha vida." Helena colocou os óculos de sol sobre a mesa com mais força do que era necessário. "Felipe Araújo, você perdeu completamente o juízo?" disse ela, a voz subindo ligeiramente. "Essa menina é uma oportunista que se aproveitou da sua vulnerabilidade. Ela viu uma chance de melhorar de vida e você caiu como um idiota na armadilha dela." Felipe sentiu a raiva subir pelo peito, mas se forçou a manter a calma. "Daniela não é uma oportunista", respondeu ele. "Ela recusou o dinheiro que você ofereceu. Ela poderia ter pego a quantia e ido embora, mas não fez isso porque os sentimentos dela são genuínos." Helena riu, mas era uma risada fria e cruel. "Claro que ela recusou na primeira tentativa. Isso faz parte da estratégia. Ela sabe que se mostrar resistente inicial, você vai valorizar mais a conquista." Helena se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. "Felipe, você é um homem inteligente nos negócios, mas quando se trata de mulheres, sempre foi ingênuo. Lembra da Marina? Você também achou que estava apaixonado por ela no começo." Felipe sentiu como se tivesse levado um tapa. "Não compare Daniela com Marina", disse ele, a voz saindo mais dura do que pretendia. "Daniela é tudo que Marina nunca foi. Ela é genuína, carinhosa, real. Ela me conhece de verdade e me ama pelo que eu sou, não pelo que eu represento." Helena balançou a cabeça com desaprovação. "Ela te ama pelo que você representa, sim, Felipe. Você representa segurança financeira, ascensão social, uma vida que ela nunca poderia ter de outra forma. Você acha que se fosse um homem comum, trabalhando numa empresa qualquer, ela estaria interessada?" A pergunta atingiu Felipe como uma punhalada, não porque ele acreditasse que fosse verdade, mas porque tocou numa insegurança profunda que ele carregava há anos. "Você está errada", disse Felipe, mas Helena percebeu a hesitação na voz dele e decidiu apertar ainda mais. "Felipe, eu investiguei a situação financeira da família dela", disse ela, tirando uma pasta da bolsa. "A avó está com uma doença que requer tratamentos caríssimos. Elas têm dívidas acumuladas que chegam a mais de 50 mil reais. Você realmente acha que é coincidência ela ter aceitado este trabalho justamente agora?" Felipe olhou para os papéis que Helena espalhou sobre a mesa. Contas médicas, boletos vencidos, relatórios de crédito. Era uma violação completa da privacidade de Daniela, mas também era uma realidade que ele não conhecia completamente. "Isso não muda nada", disse ele, embora sua voz tivesse perdido parte da convicção. "Todo mundo tem problemas financeiros. Isso não significa que os sentimentos dela não são verdadeiros." Helena percebeu que havia conseguido plantar uma semente de dúvida e decidiu continuar pressionando.
Felipe, você quer mesmo arriscar tudo que construiu por uma paixão de momento? Sua reputação, seus negócios, sua posição na sociedade? Você acha que os clientes da construtora vão levar você a sério quando souberem que se casou com uma empregada? Felipe se levantou da mesa bruscamente, a cadeira raspando no chão de mármore do restaurante. Chega, mãe, disse ele, a voz carregada de uma raiva que Helena raramente havia visto. Não vou mais ouvir você desrespeitando a mulher que eu amo. Daniela vale mais do que todas as mulheres apropriadas que você já tentou empurrar para mim. Helena também se levantou, claramente perdendo a paciência. Se você insistir nessa loucura, disse ela, a voz baixa, mas ameaçadora, vou cortar completamente seu apoio financeiro. Vou retirar todos os investimentos da família da sua empresa. Vou usar todas as minhas conexões para garantir que você seja excluído dos principais projetos da cidade. Você quer ver o que acontece com seu império quando ficar sozinho? Felipe olhou para a mãe por um longo momento, vendo-a realmente pela primeira vez. Via uma mulher amarga que preferia controlar a vida do filho a vê-lo genuinamente feliz. Faça o que quiser, mãe, disse ele finalmente. Mas não vou mais viver a vida que você planejou para mim. Vou viver minha própria vida, com a mulher que escolhi. Helena ficou visivelmente chocada com a resposta. Felipe, você está cometendo o maior erro da sua vida, disse ela. E quando perceber isso, pode ser tarde demais para voltar atrás. Felipe saiu do restaurante sem olhar para trás, deixando Helena sentada sozinha na mesa. O confronto havia sido ainda mais doloroso do que ele esperava, mas também havia sido libertador. Pela primeira vez na vida, ele havia escolhido sua própria felicidade ao invés de tentar agradar às expectativas familiares. Quando chegou em casa, encontrou Daniela na sala de estar, claramente nervosa e esperando notícias sobre como havia sido a conversa. Como foi? Perguntou ela, levantando-se imediatamente quando o viu entrar. Felipe a abraçou forte, enterrando o rosto no cabelo dela. Foi exatamente como eu esperava, disse ele. Ela ameaçou cortar o apoio financeiro, boicotar meus negócios, me excluir socialmente. Fez tudo o que uma mãe controladora faz quando perde o controle sobre o filho. Daniela se afastou para olhar no rosto dele. E agora? Perguntou ela. Você se arrependeu? Felipe sorriu, e foi um sorriso genuíno e tranquilo. Não, disse ele. Na verdade, me sinto mais livre do que me senti em anos. Agora sei que qualquer coisa que construirmos juntos será verdadeiramente nossa. Naquela noite, eles fizeram planos concretos para o futuro. Felipe apoiaria Daniela para terminar a faculdade. Eles encontrariam uma forma de cuidar da avó sem depender da aprovação de Helena e construiriam uma vida baseada em amor verdadeiro, não em conveniências sociais. Os meses que se seguiram ao confronto com Helena foram uma mistura de desafios práticos e descobertas emocionais que solidificaram ainda mais o relacionamento entre Felipe e Daniela. Helena cumpriu suas ameaças parcialmente. Retirou alguns investimentos da construtora e usou sua influência para que Felipe perdesse 2 contratos importantes. Mas ela havia subestimado a competência do próprio filho. Felipe havia construído uma reputação sólida no mercado imobiliário baseada em qualidade e inovação, não apenas em conexões familiares. Quando a notícia do rompimento familiar se espalhou pelos círculos sociais do Rio de Janeiro, muitos empresários que sempre haviam respeitado o trabalho de Felipe ficaram ainda mais interessados em fazer negócios com ele, vendo nele um homem de princípios que não se dobrava a pressões. Sabe o que é engraçado? Disse Felipe numa tarde de sábado, enquanto eles organizavam as coisas no apartamento menor que ele havia comprado em Copacabana, bem diferente da mansão de São Conrado. Estou ganhando mais dinheiro agora do que quando tinha o apoio da minha mãe. Parece que algumas pessoas respeitam mais um homem que luta pelos próprios valores do que um que vive de heranças familiares. Daniela havia terminado o período como cuidadora e retomado seus estudos de enfermagem com uma dedicação renovada. Felipe insistiu em pagar a faculdade e os materiais, mas ela só aceitou com a condição de que fosse considerado um empréstimo que ela pagaria quando começasse a trabalhar como enfermeira formada.
Não quero que ninguém possa dizer que me aproveitei de você, explicou ela numa conversa que tiveram sobre o futuro. Quero construir minha própria carreira, ter minha própria independência. Assim, nosso relacionamento vai ser baseado em escolha, não em dependência. Felipe ficou impressionado com a maturidade e determinação dela. Era uma perspectiva que Marina nunca havia demonstrado. A esposa sempre havia encarado o dinheiro dele como algo naturalmente dela também. Com Daniela, ele estava aprendendo o que significava ter uma parceira de verdade, alguém que queria contribuir igualmente para a construção de uma vida em comum. Durante as tardes em que Daniela estudava para as provas, Felipe trabalhava em seus projetos, e eles haviam encontrado uma rotina harmoniosa que respeitava os objetivos individuais de cada um sem comprometer a intimidade do relacionamento. A situação com a avó Lourdes foi resolvida de uma forma que surpreendeu a todos. Felipe sugeriu que ela se mudasse para um apartamento no mesmo prédio onde eles moravam, 2 andares abaixo. Assim, Daniela poderia cuidar dela diariamente, sem que precisassem dividir o mesmo espaço, dando privacidade para o casal, mas mantendo a proximidade necessária para os cuidados médicos. Dona Lourdes, que inicialmente desconfiou das intenções de Felipe, acabou se afeiçoando a ele quando percebeu como ele tratava Daniela com carinho e respeito. "Esse moço tem olhos bons", disse ela para Daniela numa tarde. "Não é como esses ricos metidos que a gente vê na televisão. Ele te olha como seu avô olhava para mim." A aprovação da avó significou muito para Daniela, que havia crescido ouvindo as histórias de amor verdadeiro entre os avós. Ver Felipe conquistar o carinho da pessoa mais importante de sua vida foi uma confirmação de que ela havia feito a escolha certa. Felipe, por sua vez, encontrou em Dona Lourdes a figura materna carinhosa que Helena nunca havia sido. A senhora o tratava como um neto querido, cozinhava para ele nos domingos e ouvia suas preocupações sobre trabalho e relacionamento com uma sabedoria simples, mas profunda. O primeiro ano de relacionamento oficial trouxe várias vitórias importantes. Felipe ganhou a licitação para um projeto habitacional inovador que combinava sustentabilidade com acessibilidade social. Exatamente o tipo de trabalho que sempre havia sonhado fazer, mas que nunca havia tido coragem de propor quando estava preso às expectativas familiares. Daniela se destacou nos estudos e conseguiu um estágio num hospital público, onde rapidamente se tornou uma das estudantes mais respeitadas pela dedicação e competência técnica. Mas a vitória mais significativa foi pessoal. Eles haviam construído uma vida baseada em amor genuíno, respeito mútuo e objetivos compartilhados. As diferenças sociais, que pareciam intransponíveis no início, se revelaram superficiais diante da compatibilidade emocional e intelectual que compartilhavam. Felipe aprendeu a valorizar prazeres simples que nunca havia experimentado. Jantar caseiro assistindo televisão, caminhadas na praia sem agenda ou compromissos, conversas longas sobre sonhos e medos sem a pressão de manter aparências sociais. Daniela, por sua vez, descobriu que podia aspirar a objetivos maiores sem perder sua essência ou seus valores fundamentais. A reconciliação com Helena aconteceu de forma gradual e inesperada. O primeiro sinal de mudança veio quando Felipe soube, através de um conhecido em comum, que a mãe havia comentado com orgulho sobre o sucesso profissional dele durante um evento social. "Parece que ela está percebendo que você não precisa dela para ser bem-sucedido", observou Daniela quando Felipe contou sobre o comentário. "Talvez isso a faça repensar algumas coisas." O encontro aconteceu num momento delicado. Dona Lourdes teve uma pneumonia e precisou ser hospitalizada. Felipe estava no hospital todos os dias, apoiando Daniela durante um período muito difícil, quando Helena apareceu inesperadamente. "Soube que a avó da Daniela estava internada", disse ela simplesmente. "Vim ver se precisam de alguma coisa." Daniela ficou visivelmente surpresa e tocada com o gesto. Helena observou a maneira como Felipe cuidava de Daniela durante a crise, como ele a apoiava emocionalmente, como assumia responsabilidades práticas sem que ela precisasse pedir. Era uma dinâmica de cuidado mútuo
que Helena nunca havia visto no casamento do filho com Marina. Ele realmente te ama, disse Helena para Daniela numa conversa particular enquanto Felipe foi buscar café. Posso ver isso na maneira como ele olha para você. A conversa entre Helena e Daniela foi o ponto de virada que ambas precisavam. Helena admitiu que havia julgado Daniela precipitadamente, baseada em preconceitos de classe que ela própria carregava desde a infância. Minha geração foi criada acreditando que casamentos eram transações comerciais, explicou ela. Demorei para perceber que Felipe é diferente, que ele precisa de algo mais profundo para ser feliz. Daniela, por sua vez, conseguiu ver Helena como uma mãe que havia tentado proteger o filho da única maneira que conhecia, mesmo que fosse de forma equivocada. Sei que a senhora quer o melhor para ele, disse Daniela. Eu também quero. Talvez possamos trabalhar juntas para isso. Quando Dona Lourdes se recuperou e recebeu alta, Helena surpreendeu a todos oferecendo ajuda para contratar uma enfermeira particular para auxiliar nos cuidados. Era sua maneira de estender uma ponte, de mostrar que estava disposta a aceitar Daniela como parte da família. Felipe ficou emocionado ao ver as duas mulheres mais importantes de sua vida começando a construir uma relação respeitosa e até mesmo carinhosa. O pedido de casamento aconteceu num momento simples e perfeito, que resumiu tudo que o relacionamento deles representava. Era uma tarde de domingo. Eles estavam na cozinha preparando o almoço juntos, uma tradição que haviam desenvolvido nos fins de semana. Daniela estava picando verduras para uma salada, enquanto Felipe preparava o peixe que Dona Lourdes havia ensinado ele a temperar. A luz dourada da tarde entrava pela janela, havia música suave no rádio, e eles conversavam sobre os planos para a semana seguinte. De repente, Felipe parou o que estava fazendo e olhou para Daniela com uma expressão tão intensa que ela parou de picar os tomates. Casa comigo, disse ele simplesmente. Não era uma pergunta elaborada. Não havia anel nem joelhos no chão. Era apenas a expressão natural de um sentimento que havia crescido organicamente entre eles. Felipe, começou ela, mas ele interrompeu. Não porque é o que se espera, não porque é conveniente, não porque estamos juntos há tempo suficiente. Casa comigo porque quero acordar todos os dias pelo resto da vida sabendo que você escolheu estar comigo, como eu escolho estar com você. Daniela largou a faca, enxugou as mãos no avental e o beijou com toda a intensidade de um sim que vinha do fundo do coração. O casamento foi exatamente como eles queriam, simples, íntimo e autêntico. Foi realizado numa igreja pequena, no bairro onde Daniela havia crescido, com a presença de poucos amigos e familiares que realmente importavam. Dona Lourdes estava na primeira fileira, radiante de felicidade, ao lado de Helena, que havia se oferecido para ajudar com todos os preparativos. Conceição e alguns funcionários da construtora estavam presentes, assim como colegas da faculdade de Daniela e alguns amigos verdadeiros de Felipe que haviam apoiado sua decisão desde o início. Quando Daniela entrou na igreja vestindo um vestido simples, mas elegante, que ela mesma havia escolhido, Felipe sentiu lágrimas nos olhos. Não eram lágrimas de nervosismo ou protocolo social, mas de gratidão profunda por ter encontrado alguém que o amava verdadeiramente e por ter tido coragem de lutar por essa felicidade. Durante a cerimônia, quando trocaram alianças simples de ouro, ambos sabiam que estavam começando não apenas um casamento, mas uma parceria de vida baseada em escolhas conscientes e amor maduro. 2 anos depois do casamento, numa manhã ensolarada de primavera, Daniela estava sentada na varanda do apartamento em Copacabana, uma xícara de café nas mãos e um sorriso tranquilo no rosto enquanto observava Felipe brincando com a filha de 2 anos no jardim do prédio. A pequena Sofia havia nascido como uma bênção inesperada, consolidando ainda mais a família que eles haviam construído com tanto amor e determinação. A menina tinha os olhos verdes do pai e o sorriso doce da mãe, mas principalmente havia herdado a personalidade determinada de ambos os pais. Felipe a erguia no ar, enquanto ela ria gostosamente, e Daniela se lembrou de como haviam chegado até aquele momento de felicidade plena. O caminho não havia sido fácil.
Mas cada obstáculo superado havia fortalecido o vínculo entre eles e havia provado que o amor verdadeiro realmente pode superar qualquer barreira quando duas pessoas estão genuinamente comprometidas uma com a outra. Observando a cena diante dela, Daniela refletiu sobre todas as lições que a vida havia lhe ensinado desde aquele primeiro dia nervoso, quando tocou a campainha da mansão em São Conrado, sem imaginar que estava prestes a encontrar não apenas um trabalho, mas o amor de sua vida. A história deles havia se tornado uma lenda romântica entre os amigos e conhecidos. Mas Daniela sabia que por trás da aparente facilidade dos finais felizes havia muito trabalho, muita paciência e muita coragem para enfrentar preconceitos e pressões sociais. Felipe havia perdido alguns amigos superficiais que não conseguiram aceitar sua escolha, mas havia ganho relacionamentos muito mais autênticos com pessoas que o respeitavam por sua integridade e determinação. A construtora dele agora era uma das mais respeitadas da cidade, especializada em projetos sociais e sustentáveis que combinavam lucratividade com responsabilidade social. Era exatamente o tipo de trabalho que ele sempre havia sonhado fazer, mas que nunca havia tido coragem de propor quando vivia sob a sombra das expectativas familiares. Livre para seguir seus próprios valores, Felipe havia descoberto uma satisfação profissional que nunca havia experimentado antes. O sucesso tem muito mais sabor quando você constrói com suas próprias mãos, costumava dizer ele. Quando você sabe que cada conquista veio do seu esforço e das suas escolhas, não de privilégios ou influências herdadas. Daniela havia se formado em enfermagem com distinção e agora trabalhava na UTI neonatal de um dos melhores hospitais públicos da cidade. Era um trabalho que exigia muito dela fisicamente e emocionalmente, mas que lhe dava uma sensação de propósito que ela nunca havia imaginado possível. Cuidar de bebês prematuros e suas famílias havia se tornado mais do que uma profissão. Era uma vocação que a preenchia completamente. Felipe sempre se orgulhava quando a via uniformizada, pronta para ir trabalhar, porque sabia que ela estava realizando o sonho que havia carregado desde adolescente. "Você brilha quando fala sobre seu trabalho", disse ele numa noite, depois que ela havia contado sobre um bebê especialmente frágil que havia ajudado a salvar. "É lindo ver alguém vivendo exatamente o que nasceu para fazer." O apoio mútuo aos sonhos profissionais havia se tornado uma das bases mais sólidas do relacionamento deles. Nenhum dos dois havia precisado abrir mão de suas ambições para estar junto. Pelo contrário, haviam encontrado maneiras de potencializar os objetivos individuais através do amor e da parceria. A relação com Helena havia evoluído de forma surpreendente ao longo dos anos. A avó orgulhosa e controladora havia se transformado numa sogra carinhosa e presente, especialmente depois que Sofia nasceu. Helena havia descoberto no papel de avó uma alegria que nunca havia experimentado como mãe, talvez porque agora podia amar sem a pressão de controlar e moldar. Ela passava os domingos com a família, ensinando Sofia pequenas palavras em francês e contando histórias da infância de Felipe, que faziam todos rirem. "Nunca pensei que diria isso", confessou Helena para Daniela numa tarde, enquanto observavam Felipe ensinar Sofia a dar seus primeiros passos. "Mas você foi a melhor coisa que aconteceu para meu filho. Ele é mais feliz do que eu jamais o vi." A reconciliação havia sido gradual, mas profunda. Helena havia aprendido que o verdadeiro amor não busca controlar, mas sim apoiar e celebrar as escolhas que trazem felicidade genuína. Daniela, por sua vez, havia aprendido a ver além das aparências iniciais e a entender que pessoas rígidas muitas vezes são apenas pessoas com medo de perder aquilo que amam. Dona Lourdes, agora com 83 anos, havia se tornado a matriarca adorada da família expandida. Morava no apartamento 2 andares abaixo, mantendo sua independência, mas jantava com eles pelo menos 3 vezes por semana e era uma presença constante na vida de Sofia. A menina a chamava de Vovó Lu e passava horas ouvindo histórias antigas e aprendendo receitas simples na cozinha pequena do apartamento da bisavó. "Essa criança tem sorte", dizia Dona Lourdes, observando Sofia brincar.
vai crescer conhecendo que tipo de amor constrói famílias de verdade. A sabedoria simples da senhora havia se tornado um farol para toda a família. Ela havia testemunhado a transformação de duas pessoas que se encontraram no momento certo e tiveram coragem de lutar pelo amor verdadeiro, mesmo quando todo mundo ao redor dizia que era impossível. O amor não escolhe classe social, costumava dizer ela. O amor escolhe coração, e vocês dois têm corações que nasceram para se completar. A história de Felipe e Daniela havia se espalhado muito além do círculo imediato de conhecidos. Havia se tornado uma espécie de lenda urbana romântica, contada e recontada em diferentes versões por pessoas que acreditavam no poder transformador do amor verdadeiro. Alguns detalhes mudavam nas diferentes versões. Às vezes, Daniela era enfermeira, às vezes estudante de medicina, às vezes Felipe era mais rico ou mais pobre do que realmente era. Mas a essência sempre permanecia a mesma. Duas pessoas de mundos diferentes que se encontraram através do cuidado, se apaixonaram através da vulnerabilidade e construíram uma vida através da coragem de escolher o amor ao invés da facilidade. Era uma história que dava esperança para quem acreditava que ainda existiam relacionamentos baseados em sentimentos genuínos, não em conveniências ou interesses mútuos. Em tempos onde os relacionamentos pareciam cada vez mais superficiais e descartáveis, a história deles provava que ainda era possível encontrar alguém disposto a lutar ao lado da pessoa amada contra qualquer obstáculo. Numa tarde especial, quando Sofia estava fazendo sua soneca da tarde, e eles tinham alguns momentos raros de silêncio só para eles, Felipe e Daniela conversavam sobre como suas vidas haviam mudado desde aquele primeiro encontro constrangedor na biblioteca da mansão. "Você se arrepende de alguma coisa?" perguntou Felipe, passando os dedos pelos cabelos dela enquanto estavam deitados no sofá da sala. "Do jeito como tudo aconteceu, das dificuldades que enfrentamos, das pessoas que perdemos pelo caminho?" Daniela pensou por alguns momentos antes de responder. "Não me arrependo de nada", disse ela finalmente. "Cada dificuldade nos ensinou algo importante sobre nós mesmos e sobre o que realmente queremos da vida. Se tivesse sido fácil desde o começo, talvez nunca tivéssemos desenvolvido a força que temos hoje como casal." Felipe concordou, lembrando-se de como cada obstáculo havia, na verdade, fortalecido a determinação deles de ficar juntos. "As pessoas sempre falam sobre amor como se fosse só sentimento", disse ele. "Mas amor de verdade é principalmente escolha. É escolher todos os dias estar com a mesma pessoa, apoiar os sonhos dela, enfrentar junto as dificuldades, celebrar junto as vitórias." À medida que o sol se punha sobre a praia de Copacabana, pintando o céu com tons dourados que entravam pela janela da sala, Daniela refletiu sobre todas as lições que a vida havia lhe ensinado. Havia aprendido que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais quando encontra dois corações dispostos a lutar um pelo outro. Havia descoberto que a vulnerabilidade, ao invés de ser uma fraqueza, pode ser a porta de entrada para conexões profundas e transformadoras. Havia entendido que às vezes é necessário ter coragem para decepcionar outras pessoas, para poder ser fiel aos próprios sentimentos e valores. Mais importante ainda, havia aprendido que a felicidade não está nos bens materiais ou no status social, mas na qualidade dos relacionamentos que construímos e na autenticidade com que vivemos nossas vidas. "Sabe o que é mais bonito na nossa história?" disse ela para Felipe, enquanto observava Sofia dormir tranquilamente no berço ao lado da cama deles. "É que provamos que ainda existe espaço neste mundo para o amor verdadeiro, para relacionamentos baseados em valores reais, para famílias construídas com paciência e dedicação." Felipe sorriu, beijando a testa dela suavemente. "E nossa filha vai crescer, sabendo que tipo de amor vale a pena procurar", disse ele. "Ela vai saber que não precisa se contentar com menos do que merece." Naquela noite, enquanto adormeciam abraçados, ambos sabiam que haviam encontrado não apenas o amor de suas vidas, mas também o significado verdadeiro da palavra lar,
Um lugar construído não com tijolos e cimento, mas com carinho, respeito, cumplicidade e a certeza de que, não importa que tempestades a vida trouxesse, eles sempre teriam um no outro o porto seguro de que precisavam para enfrentar qualquer desafio. E assim, queridos ouvintes, chegamos ao final de mais uma história que nos ensina sobre o poder transformador do amor verdadeiro. A jornada de Daniela e Felipe nos mostra que não importa de onde viemos ou quais obstáculos enfrentamos, quando dois corações se encontram de forma genuína, quando há respeito, cuidado e coragem para lutar pelos sentimentos, o amor sempre encontra um caminho. Esta história nos lembra que a verdadeira riqueza não está nos bens materiais, mas na qualidade dos relacionamentos que construímos. Que a vulnerabilidade, ao invés de nos enfraquecer, pode nos conectar de formas profundas e significativas. E que às vezes precisamos ter coragem para decepcionar outros para sermos fiéis ao nosso próprio coração. Espero que esta história tenha tocado vocês tanto quanto tocou a mim ao contá-la. Se gostaram, não esqueçam de deixar aquele like carinhoso, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas histórias. Compartilhem com alguém especial que também acredita no amor verdadeiro. Nos comentários, me contem. Vocês acreditam que o amor pode superar qualquer diferença? Já viveram ou conhecem alguma história parecida? Que Deus abençoe cada um de vocês e que encontrem em suas vidas o mesmo amor verdadeiro que Daniela e Felipe encontraram. Até a próxima história.